da EJA do ciclo 1. Tudo bem com vocês? Bom, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao programa de hoje aqui no Saberes em Casa. Eu sou a professora Priscila e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre esse recurso importante que a gente vem falando nos últimos programas, que é a água. Nós vamos falar sobre a água aqui no nosso país e hoje a gente vai falar especificamente da distribuição dos rios. Então, a gente vai juntos pensar em algumas questões relacionadas a isso, né? Então vamos lá, por exemplo, no Brasil tem muitos rios e esses rios são distribuídos de forma igual no nosso território? O nosso estado, né, o estado de São Paulo, se destaca nessa questão da distribuição dos rios? E o nosso município, Guarulhos, como é que ele está em relação a essa água que corre sobre a nossa terra? Então a gente vai hoje pensar e responder essas questões juntos. Então vem comigo. O Brasil, né, com seu imenso território, ele possui contrastes interessantes sobre a distribuição desse recurso, né, que a gente já vem falando que é tão precioso, esse recurso que é a água. Além do mais, mesmo uma região tendo uma boa quantidade de chuva, ainda assim deve-se levar em conta variações naturais do nosso clima. Como, por exemplo, aqui no Sudeste brasileiro, onde a gente está, que em alguns anos chove bastante, né? Chove mais, e em outros anos acaba chovendo menos. Deem uma olhadinha no mapa que eu vou colocar para vocês. Nessa parte de cima, que tá verde, né? Que é verde, tem uma expressiva rede de rios, né? Olhando o mapa todo. Então, ligado a um clima onde chove bem, a gente tem essa região aí de cima, que é a região norte do Brasil, com rios extensos e com grande volume de água. Tendo como destaque o rio Amazonas, que tem grandes afluentes também, como os rios Xingu, Tapajós, Rio Madeira, Rio Negro, Trombetas. Isso só para citar alguns dos rios mais importantes ali da região. Mas essa abundância não é vista em todo o território brasileiro, né? A gente também falou um pouquinho sobre isso. Nós temos no interior da região Nordeste um clima quente e seco, onde aparecem rios que são chamados rios temporários, que na estação mais severa, na ausência de chuva, esses rios secam, né? No Nordeste há um grande rio que leva, né, a esperança desse valioso recurso para parte da região. Eu estou falando então do extenso rio chamado São Francisco, né, o Rio São Francisco, que nasce no Sudeste, em Minas Gerais, corta todo o estado da Bahia e a sua foz é entre os estados de Alagoas e Sergipe. Então, por essa razão, esse rio está muito presente na cultura local. Agora, já nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul, levando em conta que pelo menos tem uma época do ano que chove mais e mantém uma reposição de água para as nascentes muito boa, a gente encontra grandes rios com potencial para abastecer essas regiões, né? Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Dá uma olhada nessa imagem, que é um cartão postal brasileiro, que são as Cataratas do Iguaçu, né? Que é uma beleza e uma riqueza em água. Fica na cidade de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, que fica na região sul do Brasil. Bom, agora nós vamos falar do nosso estado, né? O estado em que está a nossa cidade, que é o estado de São Paulo. Alguns dos principais rios que tem aqui no nosso estado são Rio Grande, Mogi Guaçu, Paraíba do Sul, Rio Paraná, Paranapanema, Rio Pardo, Rio Tietê, entre outros. Desses que eu falei, vocês conhecem alguns? Bom, como está bem próximo da gente, na divisa entre Guarulhos e o município de São Paulo, a gente vai dar destaque ao Rio Tietê, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. O Rio Tietê é um dos rios mais conhecidos do Brasil. Ele tem uma grande importância econômica e cultural, porque ele faz parte do processo de formação de 62 cidades, 62 municípios ribeirinhos que surgiram na sua margem. O aproveitamento do rio fica por conta do uso das suas águas para agricultura, para pecuária e para geração de energia em alguns trechos que possuem usinas. Mas
infelizmente, ele também se destaca em razão dos seus problemas ambientais. Por que será, né? Bom, por se tratar de um rio altamente poluído e que recebe diariamente mais de 2 toneladas de resíduos sólidos e esgoto, né, da maior metrópole nacional de São Paulo, é que ele tem esses problemas ambientais. Esse rio, ele possui inclusive trechos que são chamados de trechos mortos, porque eles não possuem vida animal ou vegetal em certos lugares. Agora vamos falar um pouquinho daqui do nosso município de Guarulhos. A geografia do território, né, do município de Guarulhos, ela é muito interessante do ponto de vista ambiental. Vocês sabiam disso? Bom, uma das características importantes é a oferta de uma grande rede de rios das áreas mais elevadas do relevo ao norte, que correm para as áreas mais baixas ao sul, desaguando no rio Tietê, que a gente estava falando agora. Então, quando se pensa em rio, se pensa logo em nascentes. E em Guarulhos a gente pode encontrar muitas nascentes. A gente tem que nos lembrar da porção ao norte do município, onde a gente encontra parte da Serra da Cantareira, que é uma região elevada e uma parte dela é estrategicamente destinada à preservação das matas sobre essa área alta, para a proteção das nascentes, né, que a gente usa inclusive para abastecimento, para parte do abastecimento de água aqui da nossa cidade, né, como é o exemplo de represas do Cabo Sul e a do Tanque Grande. Eu acho que vocês já ouviram falar dessas represas, ou vocês conhecem essas represas, não é verdade? Bom, mas a gente precisa entender também que o número de habitantes aqui da cidade de Guarulhos é muito grande. E a maior parte da água do abastecimento da cidade acaba vindo de fora, pelos sistemas de coleta e armazenamento, que é o Cantareira e o Alto Tietê, né? Acho que vocês já ouviram falar. Como a chuva ela está diretamente ligada ao volume de água contida nos rios, aí a gente vai para uma outra questão, né? Como que é a distribuição de chuva aqui na cidade de Guarulhos, né? Para a gente entender isso, para entender melhor essa distribuição, a gente precisa pensar no clima aqui do nosso município. Como que é o clima, que influencia diretamente nisso que a gente está falando, né? O clima, então, aqui em Guarulhos, ele é considerado úmido em razão do bom volume de chuva, né? Mas esse bom volume de chuva, ele se distribui, acaba se distribuindo de maneira desigual ao longo do ano, tendo, então, 2 períodos diferentes. Tem o período chuvoso, que acontece entre a primavera e o verão, e a gente tem o período mais seco, que acontece entre o outono e o inverno. Por isso, toda vez que a gente vai pensar na abundância ou na falta de água, a gente tem que lembrar dessas 2 características, né? Desses 2 períodos diferentes. É importante, então, lembrar também que a gente tem aqueles momentos de chuva forte, né? Na nossa cidade, por exemplo, boa parte está ocupada por uma construção acelerada e isso causa a fragilidade da resposta ao excesso da chuva. E aí a gente tem também 2 fenômenos preocupantes nesse período, né? A gente tem as enchentes e a gente tem os deslizamentos em áreas de encostas elevadas, né? Eu vou mostrar para vocês essa imagem, né? Quando a gente vê essas nuvens no céu, a gente acaba ficando como? A gente acaba ficando preocupados, né? Mas aí também a gente tem a falta de chuva, que também preocupa, né? Como toda a grande São Paulo, a gente depende da chuva para manter o nível das represas que abastecem toda a região. Então a gente depende da chuva para isso. Então a gente tem que sempre nos atentar para a economia de água toda vez que houver uma diminuição significativa de chuva por um longo período de tempo, né? Temos que pensar também em ações que ajudem a mudança, tá? Guarulhos, se a gente for pensar, né? Guarulhos foi uma cidade que se ergueu num ambiente natural rico em água, né? O que favoreceu o seu passado de ocupação e o seu passado de economia agrícola, tá? Hoje, por exemplo, a gente tem o maior aeroporto do país, né? O Blue Airport, que foi construído na várzea do rio Baquirivu. Agora, será que todas essas construções, será que as construções não afetam o curso das águas e a sua absorção pelo solo?
será que as construções irregulares feitas próximas aos rios não afetam diretamente a nossa vida? Bom, a gente precisa entender, além de tudo que a gente está entendendo aqui, a gente precisa entender a necessidade de um planejamento e de ações responsáveis com esses recursos hídricos. E a gente não pode esquecer a importância dessa água. Então, quando a gente simplesmente sai construindo e poluindo, a gente não pode esquecer da importância da água. Existem ações a serem feitas por toda a sociedade e governos com projetos e obras de recuperação dos nossos rios. E o apoio da população na valorização das questões ambientais sempre vai ter retorno. Sabe por quê? Porque o ambiente, um ambiente mais equilibrado, ele melhora a qualidade de vida de todos. É necessário reforçar a nossa responsabilidade quanto ao meio ambiente, contribuindo para a facilidade, por exemplo, no escoamento da água da chuva, como evitando jogar lixo em qualquer ponto da cidade e cuidando da preservação das nossas nascentes. Como a gente já falou em programas anteriores, vocês se lembram? Cuidar das nossas nascentes. E também apoiando o cuidado das áreas destinadas à preservação das florestas e dos mananciais localizados no município. Tem muitas comunidades que conhecem essas questões sobre como nos relacionamos com esse recurso valioso que é a água aqui no nosso município de Guarulhos. Olha, desde o lazer, em um pesqueiro na região periférica da cidade, ou fazer uma trilha no núcleo Cabuçu, até ver uma pequena cachoeira. Mas também no abastecimento da cidade, administrando a caixa d'água nos momentos de estiagem prolongadas e campanhas de economia de água, passando também muitas vezes a olhar para o céu sobre a cidade na tarde de um dia de verão, vendo a formação de uma chuva torrencial e pensando, como será esse evento, E se a gente está seguro em relação à resposta da cidade a essa força da natureza? São tantas situações que envolvem a água, não é mesmo? São tantas situações que a gente está aí pensando ao longo desse programa e desse mês. Para dar um exemplo de uma região da cidade influenciada por essa característica de florestas e nascentes de rios, eu vou mostrar para vocês um vídeo que foi elaborado pela Associação de Amigos do Patrimônio e Arquivo Histórico de Guarulhos sobre a região do bairro Cabuçu, aqui em Guarulhos. Vamos acompanhar? Está no ar o Lugares e Memórias de Guarulhos, uma iniciativa da APA para levar até você a história de cada canto da nossa cidade. Hoje vamos falar sobre um dos bairros mais importantes de Guarulhos, o Cabuçu. Inaugurado em 1908, o Cabuçu é o terceiro bairro mais antigo e um dos maiores, ocupando cerca de 30% do território de Guarulhos. O local sempre foi considerado um núcleo populacional, muito por conta da represa, que deu origem ao seu nome, mas também pelas olarias, marcas do processo de industrialização da cidade. O sofrimento cotidiano dos primeiros moradores era notório. Não havia asfalto, transporte, escolas, postos de saúde, comércios, etc. Nas palavras dos cidadãos mais antigos, faltava tudo. Durante os anos em que o bairro viveu o seu hiato administrativo, a situação só piorou e a população teve de se virar por conta própria. Exemplo disso era quando ocorria a morte de algum cidadão. Além da dor da perda, os próprios moradores carregavam os defuntos até o centro de Guarulhos para serem enterrados. Detalhe, além de ser uma atividade não remunerada, quem se negasse a acompanhar o corpo até o cemitério ia parar atrás das grades. Iniciada em 1905 sob a coordenação do engenheiro Luiz Betim Paes Leme, a construção do sistema Cabuçu tinha como objetivo unificar as represas do Cabuçu, Cantareira e Engordador. A técnica utilizada é o concreto armado, que consiste no uso de barras de aço na armação anterior. No início do século XX, poucas construções utilizavam esse método. Todo o material era importado da Inglaterra, chegava no Porto de Santos, vinha de trem até São Paulo e era trazido de carro de boi até o Cabuçu. A obra foi concluída em 1908 e é considerada até hoje a primeira grande obra de concreto armado do Brasil.
Em 1929, Guarulhos abriu mão da represa, que passou a integrar o sistema Cantareira antigo, abastecendo vários bairros de São Paulo até 1970. No momento, o sistema Cabuçu serve para abastecimento de água em vários bairros guarulhenses e fica localizado aqui, nas dependências do Parque Estadual da Cantareira, Núcleo Cabuçu. Situada nas margens da Estrada do Cabuçu, foi construída em 1850 pelo mestre Raimundo, nas terras de Joaquina Fortes Randon de Toledo, proprietária da fazenda que depois se tornaria bairro. Muitos mistérios cercam os motivos do nome da igreja, desde a simples cura de uma dor de cabeça, até o aparecimento da cabeça de Jesus nos rios da região. Essas lendas são referendadas pelas demonstrações de fé dos fiéis que frequentam o santuário. Em 1922, o local passou por restauração e em 26 de dezembro de 2000, a igreja foi tombada pelo decreto municipal 21.143. O Cabuçu é considerado o cinturão verde do município e do estado por preservar aproximadamente 678 espécies de plantas e animais, alguns bem simbólicos na região, como os macacos bugio e sauás, a onça parda, o beija-flor rubi, entre outros. O bairro conserva um importante legado da Mata Atlântica, bioma de floresta tropical e típico da costa leste brasileira, um dos mais afetados pela intervenção humana. Por isso, é hoje uma unidade de conservação e tombado como patrimônio da humanidade pela Unesco. Para falar sobre a importância natural do bairro, convidamos um especialista. O Parque Estadual da Cantareira ele conta com 7.900 hectares de floresta de área protegida, certo? Sendo o mais importante remanescente florestal da região metropolitana de São Paulo, né, de bioma típico de Mata Atlântica. A principal formação vegetacional do parque é floresta ambrófita densa montana. É uma floresta típica de clima úmido e de áreas altas. Das 53 espécies de ocorrência para São Paulo, 24, ou seja, 45% ocorrem no parque. Então a gente tem uma necessidade muito grande de se preservar essa área, né? E a gente vê que a principal ameaça à biodiversidade está relacionada com a ocupação do seu entorno e a presença de estradas e linhas de transmissão. Por isso ficamos aí esperando a nossa defesa para o meio ambiente, para a qualidade de vida do guarulhense e de toda a região metropolitana. No programa de hoje contamos a história do bairro do Cabuçu. Siga o canal da APA no YouTube e curta a nossa página no Facebook. Este foi o Lugares e Memórias de Guarulhos. A cada programa contamos a história de lugares e de pessoas. Obrigado pela sua atenção e eu espero você no próximo passeio. Até lá! Viram como é importante preservar? Por isso, cuidem sempre do entorno em que vocês vivem e conversem sobre tudo isso que vocês estão aprendendo aqui, né, com os seus colegas, seus familiares, as pessoas que moram próximo de vocês, né? E agora vamos para a nossa proposta de atividade de hoje? Então vamos lá! Descubra se o que eu vou afirmar agora é verdade, né, é verdadeiro ou falso. A gente pode dizer que o rio Tietê é um rio teimoso, porque diferente dos outros rios, ele não deságua no mar. Pelo contrário, ele cruza o estado de São Paulo e deságua na divisa do Mato Grosso do Sul. E aí, o que é que vocês acham? Bom, pesquisem e descubram. E não deixem de compartilhar com a gente a sua resposta, o que você pesquisou, usando a hashtag Saberes em Casa. A gente quer muito saber o que vocês estão produzindo e aprendendo com os nossos encontros. Combinado? Bom, obrigada pelo programa de hoje. Vejo vocês no próximo. E lembrem-se, cuidem-se. Tchau, tchau!